Louis Pasteur, um gigante da ciência e salvador de vidas. Nascido em Dole, França, em 1822, e falecido em Marnes-la-Coquette em 1895, foi um dos cientistas mais influentes da história da humanidade. Sua vida foi dedicada à pesquisa incansável, e suas descobertas revolucionaram não apenas a química e a microbiologia, mas também a medicina e a saúde pública. Considerado o pai da microbiologia e um dos fundadores da bacteriologia, o legado de Pasteur é imenso. Primeiros anos de formação acadêmica, filho de um curtidor, a infância de Pasteur foi humilde, mas ele demonstrou desde cedo uma notável aptidão para os estudos. Sua jornada acadêmica o levou à Escola Normal Superior de Paris, onde se formou em Química e Física. Inicialmente, sua paixão era química, e foi nesse campo que ele realizou suas primeiras e notáveis descobertas: o desafio da quiralidade e a fundação da estereoquímica. Uma das primeiras grandes contribuições de Pasteur surgiu de seus estudos sobre cristalografia. Em 1848, ele desvendou o mistério do ácido tartárico, uma substância encontrada no vinho que, apesar de ter a mesma composição química, apresentava diferentes propriedades ópticas. Pasteur descobriu que o ácido tartárico natural era opticamente ativo, enquanto o ácido tartárico sintético não era, através de uma meticulosa observação e separação manual de cristais. Ele demonstrou que o ácido racêmico era na verdade uma mistura de duas formas espelhadas, ou enantiômeros, que desviavam a luz polarizada em direções opostas. Essa descoberta foi um marco para a ciência, estabelecendo os fundamentos da estereoquímica, o ramo da química que estuda o arranjo tridimensional dos átomos nas moléculas. A genialidade de Pasteur estava em perceber que a estrutura molecular tridimensional tinha um impacto direto nas propriedades químicas e biológicas das substâncias. A fermentação e a refutação da geração espontânea. A pesquisa de Pasteur logo o levou ao campo da fermentação. Na época, a crença predominante era a da geração espontânea, a ideia de que a vida poderia surgir do nada, a partir de matéria não viva. Contudo, a indústria vinícola e cervejeira da França sofria com problemas de contaminação e perda de qualidade em seus produtos. Pasteur, com sua mente investigativa, suspeitou que os micro-organismos invisíveis eram os responsáveis pela fermentação e também pela deterioração dos alimentos. Através de uma série de experimentos brilhantes e meticulosos, ele provou que a fermentação não era um processo puramente químico, mas sim um fenômeno biológico causado pela ação de leveduras e bactérias. Seu famoso experimento do pescoço de cisne foi crucial para refutar a geração espontânea. Ele ferveu caldos nutritivos em frascos com gargalos longos e curvos, permitindo a entrada de ar, mas impedindo que partículas de poeira e micro-organismos chegassem ao caldo. Os caldos permaneceram estéreis, enquanto caldos em frascos com gargalos quebrados ou abertos logo apresentavam crescimento microbiano. Isso demonstrou inequivocamente que os micro-organismos vinham do ar e não surgiam espontaneamente. Essa descoberta teve implicações profundas para a higiene e a medicina. A pasteurização, um legado duradouro a partir de seus estudos sobre fermentação e deterioração. Pasteur desenvolveu um processo revolucionário, a pasteurização. Este método consiste em aquecer líquidos, como leite e vinho, a uma temperatura específica por um período determinado e em seguida resfriá-los rapidamente. O objetivo não é esterilizar completamente o líquido, mas sim reduzir drasticamente a quantidade de micro-organismos patogênicos e deteriorantes, prolongando a vida útil do produto e tornando-o mais seguro para o consumo. A pasteurização transformou a indústria alimentícia e se tornou um pilar da segurança alimentar em todo o mundo. O processo, nomeado em sua homenagem, é um testemunho da genialidade prática de Pasteur em aplicar a ciência para resolver problemas do cotidiano, doenças e germes. A teoria microbiana e as descobertas de Pasteur sobre a fermentação e a geração espontânea lançaram as bases para a teoria microbiana das doenças. Antes de, a causa das doenças era frequentemente atribuída a maus ares ou a desequilíbrios internos do corpo. Pasteur, no entanto, argumentou que doenças infecciosas eram causadas por micro-organismos externos que invadiam o corpo. Essa teoria foi revolucionária e encontrou resistência inicial, mas a evidência acumulada por Pasteur e outros cientistas, como Robert Koch. Rapidamente, a compreensão de que germes causam doenças levou a enormes avanços na medicina, incluindo a adoção de práticas de higiene em hospitais, a esterilização de instrumentos cirúrgicos e o desenvolvimento de antissépticos. Joseph Lister, por exemplo, foi diretamente influenciado pelas ideias de Pasteur ao introduzir técnicas cirúrgicas antissépticas, reduzindo drasticamente as infecções pós-operatórias. Vacinas
a salvação contra a raiva e o carbúnculo. Talvez as contribuições mais célebres de Pasteur estejam no campo do desenvolvimento de vacinas. Ele observou que aves expostas a culturas antigas e enfraquecidas de cólera aviária desenvolviam a doença de forma branda, em seguida, tornavam-se imunes a infecções futuras. Essa observação o levou à ideia de usar formas atenuadas de patógenos para induzir imunidade. Seu trabalho mais famoso nesse campo foi com a raiva. A raiva era uma doença terrível e invariavelmente fatal. Após anos de pesquisa, Pasteur desenvolveu uma vacina contra a raiva a partir de medulas espinhais de coelhos infectados com a doença, que eram secas para atenuar o vírus. Em 1885, ele enfrentou um dilema ético e científico, quando um menino de 9 anos, Joseph Meister, foi mordido por um cão raivoso. Apesar de não ser médico e de não ter testado sua vacina em humanos, Pasteur decidiu administrá-la ao menino como um ato de desespero. A vacina funcionou e Joseph Meister se recuperou completamente. Um triunfo que reverberou por todo o mundo e marcou o início da era da vacinologia. Além da raiva, Pasteur também desenvolveu vacinas eficazes contra o carbúnculo, uma doença bacteriana que afetava rebanhos e causava grandes perdas econômicas. Sua demonstração pública da vacina contra o carbúnculo em Pays-la-Forte em 1881 foi um evento espetacular que convenceu muitos céticos e solidificou sua reputação. Legado e reconhecimento. Louis Pasteur faleceu em 1895, deixando um legado científico inigualável. Sua vida foi um testemunho da curiosidade insaciável, da dedicação à pesquisa e da aplicação prática do conhecimento científico para o bem da humanidade. Suas descobertas não apenas transformaram a medicina e a saúde pública, mas também lançaram as bases para a biotecnologia e a indústria farmacêutica moderna. O Instituto Pasteur, fundado em Paris em 1887, é um dos mais prestigiados centros de pesquisa biomédica do mundo. Continuando a tradição de excelência científica iniciada por seu fundador, a cada vez que pasteurizamos um alimento, recebemos uma vacina ou nos beneficiamos de práticas de higiene em um hospital. Estamos colhendo os frutos da extraordinária vida e obra de Louis Pasteur. Ele não foi apenas um cientista brilhante, mas um verdadeiro herói da saúde pública, cujas contribuições salvaram e continuam a salvar incontáveis vidas.